tornar discípulo de uma grande professora de piano, a Lúcia Branco, professora dos maiores talentos daquela época. Nessa foto vocês têm o Nelson, o mais novo dentre os discípulos dela, junto com Luiz Essa, com Arthur Moreira Lima e outros grandes talentos do piano brasileiro, todos alunos da Lúcia Branco. A Lúcia Branco tinha sido aluna do Arthur de Riff, um grande pianista belga que, por sua vez, foi aluno de Liszt. E essas linhagens, essa genealogia pianística é sempre muito importante, porque configura uma escola estilística, uma escola de expressão interpretativa, que representa tradições muito sólidas no estilo das escolas de piano. Mas a professora Lúcia Branco achou aquele menino muito agitado e ela não tinha tempo suficiente para se dedicar a uma criança, embora muito talentosa, mas tão nova. Então ela procura uma de suas ex-assistentes, Anise Obino, que tinha também um temperamento bastante agitado, para que, junto dela, conseguisse preparar aquele jovem pianista para o mundo muito rigoroso das apresentações de música erudita. Então ele teve como as suas principais mentoras a Lúcia Branco e a Anise Obino. Em 1957, o Rio de Janeiro promovia o seu primeiro concurso internacional de piano. Nosso país ainda fazia parte do cenário internacional do circuito mais significativo da música clássica. E o Rio fazia então o seu primeiro concurso para piano e o Nelson Freire foi um dos seus finalistas. Embora ele tenha ficado no 7º lugar, a premiação principal foi para outro pianista, ele foi o mais jovem premiado. Ele chamou muito a atenção do júri por conta daquele enorme talento. Vocês têm aí uma fotografia na qual o Nelson aparece ao lado do então presidente da República, o Juscelino Kubitschek. Ele ganha essa bolsa para ir estudar na Europa. E o centro musical mais importante para o estudo do piano naquele momento era Viena. Muito bem, e aí a história nós conhecemos, né? Ele vai para Viena e se torna um garoto, uma pessoa, um prodígio, né? E a vida toda ele foi esse prodígio. E nós já vamos começar para ouvir música, né? Então, a primeira coisa que eu vou colocar, ele tinha uma grande amiga. Ele, no fim da vida dele, ele vivia com... Ele tinha um marido, tá? Mas a grande amiga dele era a Marta Argerich. A Marta Argerich é uma pianista argentina de primeira categoria, muito amiga do Daniel Barenboim, que também é argentino, e eles foram muito amigos a vida toda, e eu vou colocar primeiro um concerto a duas mãos dele com a Marta Argerich, que foi a pessoa que acompanhou ele a vida toda, até 2 meses antes dele falecer esse ano, a Marta Argerich veio de Buenos Aires para visitá-lo. Então, nós vamos ouvir agora, de Rachmaninoff, um suíte para 2 pianos, uma peça chamada Romance. Então, está aquele em Munique.
É bom ouvir um piano à tarde, né, pessoal? Não vão adormecer, hein? Bem, agora nós vamos bem anos mais tarde para Verbier. Verbier é um festival que acontece na Suíça e ele vai tocar de um espanhol chamado Isaac Albeniz uma peça chamada Tango. Então, aqui é a cidade de Verbier, em 2007. Opa, eu vou ter que parar de novo. Peraí. Agora que dá uma besteira. Eu vou começar de novo, pessoal, que isso aqui deu errado. Vocês estão vendo o piano que ele tocou? A Hebraica tem um igualzinho, que está novinho, acabamos de consertar, então ano que vem vocês vão ver. Se
vocês quiserem tocar nele, é só se apresentar e tocar, tá? Agora nós vamos para frente, nós vamos para Roterdã, e ele vai tocar o começo do concerto número 1 de piano de Schumann. Como vocês sabem, Schumann foi um dos ápices do romantismo, né? Ele teve uma vida, o pai dele tinha uma livraria, ele gostava muito de livros, ele tinha uma dúvida entre ser escritor ou ser compositor. Ele casou com a mulher que ele amava, que era Clara, muitas complicações para ele conseguir casar com ela, e quando ele estava no auge da fama, ele descobriu que ele tinha um problema mental muito sério, de esquizofrenia, e acabou pulando de uma ponte, e os últimos anos da vida dele ele passou num hospício, mas enquanto ele produziu, ele foi uma coisa muito boa, e ele foi o grande incentivador da carreira de Brahms, tá? Então nós vamos ouvir agora na Orquestra Filarmônica de Roterdão o começo do concerto número 1 de Schumann. Essa coisa está me dando trabalho. Então, aqui nós temos o nosso amigo Robert Schumann, e aqui temos o Nelson Freire.
É um crime tirar, né? Eu sei, mas a vida é assim. Eu preciso mostrar mais coisas para vocês. Bem, como vocês sabem, ele gostava de tocar mais no ensaio do que no concerto, porque ele era uma pessoa extremamente tímida e reservada. E a próxima que eu vou colocar agora é em São Petersburgo. Ele vai tocar o concerto número 2, um ensaio com a Orquestra Filarmônica de São Petersburgo, do Teatro Mariinsky. Só que para São Petersburgo não é um lugar qualquer e tocar Rachmaninoff lá não é para qualquer um. O Rachmaninoff, quando fez a Sinfonia número 1, ela, quando estreou, o maestro estava bêbado e deu tudo errado. E ele não tinha treinado bem a orquestra e os críticos acabaram com o Rachmaninoff, que era um grande pianista. Ele ficou tão chateado que ele foi para a Alemanha e disse que nunca mais ia compor, nunca mais ia tocar, nunca mais ia fazer nada. E conheceu um psiquiatra, um psicólogo hipnotizador. E com o relógio fazia ele hipnotizar e realmente ele ficou bom. Ele ficou bom e resolveu voltar para São Petersburgo e fez esse concerto de piano número 2, que o consagrou de novo, tá? Então, eu vou colocar o começo, e parece que no começo tem um certo movimento que lembra de um relógio. Vamos ver se vocês lembram. Então, nós vamos ter o Nelson Freire em São Petersburgo, treinando com o pessoal de lá, e um ensaio. Então, aqui está o Rachmaninoff, ele era... Ih, vocês estavam vendo, não? Eu vou tentar colocar de novo, espera aí. Agora sim. Então, está aqui o nosso Rachmaninoff, que era um homem grande, ele tinha uma mão enorme, por isso que ele conseguia pegar todas as teclas do piano. E aqui temos o Nelson Freire.
É um crime tirar isso, né? Mas é lindo, né? Esse concerto para piano é um dos mais difíceis que tem. E o Val, que está aqui nos assistindo, quer dizer alguma coisa sobre o Nelson Freire e Hebraica. O microfone é seu, Val. Responsabilidade, hein? Entrar no... Não, que o Nelson teve aqui na Hebraica 2 vezes já, no concerto de Boston, tocou no nosso piano, e foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, quando ele, desses concertos, a concentração dele e o nível, né, cultural dele, uma pessoa de uma humildade, de uma integridade, uma pessoa que vai fazer falta nesse planeta. Desculpa me meter, mas é muito bom comentar isso. Ele esteve na nossa casa, né, e gostou muito daqui também. E tocou no nosso piano. Então tá bom. Ok, pessoal, podemos continuar? Vocês estão firmes? Então agora nós vamos para... Deixa eu achar ele aqui, compartilhar. Ele gostou... Opa! Espera aqui. Só achar onde é que está aqui. Então, como o tempo é uma criança, vamos para cá. Aí ele vai para Brasília em 2019. Em 2019, eles fazem uma entrevista com ele, tá? E eu vou colocar trechos dessa entrevista com ele. E deixa eu começar aqui. Tá. Oi pessoal, aqui é o Alexandre Dias, do Instituto Piano Brasileiro, e hoje eu tenho a honra inenarrável de ter ao meu lado Nelson Freire. Nelson, muito obrigado pela sua presença especialíssima. Você veio tocar aqui em Brasília, foi um sucesso. Gostaria de só lembrar que você toca em Brasília desde 63. Você tem uma ligação também por causa da Nise Obino, sua professora. Várias ligações aqui com Brasília. Inclusive, a primeira vez que eu vim tocar aqui foi a 2 pianos com a Cesarina Riso, minha grande amiga, que recentemente nos deixou, e estou muito triste com isso, mas essa coincidência, né? Quer dizer, foi outro dia e o primeiro concerto foi em Brasília, que foi a primeira vez que eu vim aqui, e foi no concerto a 2 pianos. 2 pianos. Você tocou Rachmaninoff? Brahms e outras coisas. Ravel também, Mozart. E foi o Pascoal Carlos Magno, sim, que organizava esses concertos no Teatro, o Hotel Nacional. Sim. Em finais de 63. Eu me lembro da chegada em Brasília, a Nise estava esperando no aeroporto, o Pascoal também. E a Nise tinha vindo para cá em 62, né? E foi uma experiência maravilhosa. Brasília Fiquei fascinado por Brasília, essa terra vermelha. Só tinha uns edifícios, poucos, né? O Teatro Nacional ainda nem funcionava? Nada. E a Nise, ela já dava aula aqui nessa época? Ainda não. A Nise, primeiro, fazia esse trabalho, ela trabalhou na rádio aqui. E depois desse concerto, todo mundo emocionado, ela quis fazer uma entrevista minha, e foi aquele silêncio na rádio, né? E ela tremia de emoção, e eu, sem dizer nada, foi uma coisa muito surrealista. Eu perguntava, eu não respondia. E, por incrível que pareça, 70 de carreira, né? Porque eu pisei num palco a primeira vez em 1949, em Boa Esperança. Em Boa Esperança. E você sabe que eu sempre gostei de música, gostei de engraçado isso, tocar piano, né? Em várias línguas, play, spielen, né? Jouer, é um pouco como brincar. Né? Exatamente. Italiano já é mais sonare, mas eu sempre gostei muito de brincar, nesse sentido do piano. Então estava sempre buscando partituras novas e muita coisa da época, né, o que vinha na mão. E tem enfim, um repertório que não se toca mais, quase não se toca mais, a não ser em alguns bises. E pediram para fazer uma espécie de lembranças desse repertório. Então vou incluir pequenas peças, miniaturas de vários compositores, acho que uns 20 compositores. Pode falar algum? A Nelma tocava também, né? Minha irmã Nelma fez ontem.
89 anos. Maravilhosa. Vocês tocavam a quatro mãos, né? Também. Mas eu comecei a tocar por causa dela. Eu ficava, Sim, você tocar. imitava um pouco ela? Por ir de Não ouvido? imitar, não, mas eu tirava de ouvido que ela tocava. E eu gostava tanto dela, ela era tão bonita. E era meu brinquedo predileto, é tocar piano. E como é que foi? Ainda continua sendo. Né? Uma vez você tocou, acho que em Boa Esperança, um repertório, aí depois que voltou para tocar um repertório mais internacional, seu tio falou uma coisa da plateia? Porque essas primeiras aparições em Boa Esperança tinha de tudo, né? Até Zequinha de Abreu, tinha Oración Caribe, tinha Dos Almas, Jalousie, um exercício, a la turca, era uma melange, assim. Já era crossover, né? Já tá antes do tempo, né? E aí comecei a estudar com a Anísia e a Lúcia e não, acabou essa história de pecinhas. Então, cheguei em Boa Esperança, a sonata de Beethoven. E eu tinha um tio muito fanfarrão, e ele foi ao concerto, e ouvindo aquela sonata de Beethoven, depois não sei mais o que, de repente aquele vozeirão, Nelson, sapé com tico-tico no fubá. Então, aqui temos ele, então, nessa noite, foi o último concerto dele em Brasília. O que aconteceu com o Nelson, ele, em 2019, ele caiu. Ele caiu andando em Copacabana, Ipanema, acho que Copacabana, e ele machucou o braço. E ele nunca mais tocou. E ele entrou numa depressão profunda. E ele, infelizmente, veio a falecer agora há 2 meses atrás e nos deixou. Então, eu vou colocar algumas peças como final desse concerto que ele fez em Brasília um dia antes dessa entrevista. Tá? Então, primeiro, eu vou colocar uma mazurca de Chopin.
Agora nós vamos ouvir Rachmaninoff, um prelúdio número 12, opus 32. E agora Vila Lobo.
Esse é o Luiz.
Bem, espero que vocês gostaram. Agora vocês podem falar quanto vocês quiserem aqui, é só ligar o microfone. Que maravilha, Peter, que maravilha. Ele toca sem partitura. Tem partitura. Olha Excelente. Ele com É tudo de cabeça. Ele guarda tudo na cabeça. Tudo de cabeça. Olha. Maravilhoso, maravilhoso. Muito legal. Muito, Eu, muito. eu não toco assim de cabeça. Muito bom. Eu sei tocar, eu não sei tocar piano. Mas ele Não. era uma Não figura. aprendeu a tocar piano, Peter? Você que sabe tudo, não? Você está longe, longe, eu não sei nada. Eu só sei ouvir e mostrar para os outros. Mas Pessoal, não é maneiro. Posso Muito falar? obrigado. Posso falar? Dá licença. deve Peter, em primeiro lugar, parabéns pela tua explanação. Maravilhosa, como sempre, divina. Maravilhoso. Eu queria saber duas coisas. Primeiro, sobre Rachmaninoff. Eu acho ele espetacular, eu acho ele forte. Esse concerto aí que ele tocou é maravilhoso, arrepia. Mas ele não é muito tocado assim como os outros, né? Porque tem... Tem uma eu razão. acho que... Ele é o concerto mais difícil do piano para se tocar. Por isso que não é tocado, porque não é qualquer um que possa tocá-lo. É isso que é o problema. Não, mas, em geral, as composições dele não são tão tocadas como o Beethoven, como o Mozart, como Lógico. Chopin, etc., né? Ele é Tinha- muito forte, né? Ele é muito forte. O que aconteceu com ele foi o seguinte: aí ele volta da Alemanha, né, como eu falei, e aí vem a Revolução Russa e ele vai para os Estados Unidos. E ele vai para os Estados Unidos e faz carreira lá, primeiro como compositor, depois ele fez trilhas de cinema. Ah, E é? E ele era um cara muito triste. Nunca houve uma foto dele sorrindo. Tá? E ele sempre teve muita saudade da Rússia, etc., mas era uma pessoa com um talento incrível. Né? Então, existem aquelas variações para um tema de Paganini. Eu posso colocar ele um dia desse aqui para a gente fazer um É bárbaro. Rachmaninoff, mas realmente é um concerto muito difícil. Tem um mais difícil ainda, que é o número 3. Tinha um filme de Hollywood chamado Shine, onde tem um camarada que até ganhou o Oscar, que ele toca o número 2, não dá certo, o pai dele briga tanto com ele que ele vai parar num asilo, né, num manicômio, depois ele volta, e é uma história verídica de um camarada chamado Geldorf, que ele volta a tocar. Mas é muito interessante. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu queria falar mais alguma coisinha, pode ser? Você pode tudo Peter, aqui. obrigada. Peter, como é que faz para os jovens conhecerem tudo isso? Como que faz? São coisas maravilhosas, são joias, tanto o Nelson Freire, os compositores, e os jovens, como é que vai saber disso tudo? Os jovens. Você vê pela audiência de hoje, só tem jovem aqui assistindo, né? Então, o que acontece é o seguinte: hoje é um problema educacional muito sério, né? Antigamente, quando havia o disco, né? Havia o CD, você tinha a loja de disco, a pessoa ainda era introduzida aos poucos em música erudita, né? Ia-se a concertos. Hoje em dia o mundo está muito mudado, né? Hoje o jovem ouve trilha sonora, ele ouve. Antigamente tinha música nas escolas, hoje não tem. Lá nos Estados Unidos. Existe. Aprende música na escola, todo mundo aprende instrumento, todos aprendem. Qualquer instrumento. E isso faz com que eles vejam essas músicas. Aqui no Brasil acabou. Eu tive, na minha época, tinha música na escola. Eu aprendi. Agora não tem. Vou falar uma coisa para vocês. O Villa-Lobos conseguiu, na época do Getúlio Vargas, colocar o canto orfeônico como matéria. Isso. Eu também participei. Nunca tive tanto. Então, desculpa. Aí, quando mudou a lei de diretrizes e bases educacional, foi tirado o canto. Foi tirado. Hoje em dia, pode ser que tenha música na escola, mas ela não é tanto dirigida à música erudita. Não, né? não é.
realmente. Mas tinha o canto orfeônico, era um canto, mas pelo menos a gente tinha alguma Mas ligação você com a aprendia a ler música. música. Eu aprendi a ler música assim, É. na canto orfeônico. Você E sabe tinha ler uma música. tinha E a gente estudou falava-se. piano. Pois Toda é. menina judia estudava piano. Eu fiz o curso de piano completo. Todo mundo fez. Porque Eu também era legal. estudei piano. Então, todo mundo fazia curso de piano clássico. A gente aprendeu isso no conservatório. A Alzira ia falar alguma coisa. Fala, Alzira. Fala, Alcina. Olha, eu não concordo com as escolas não terem. Eu defendo as escolas, porque eu estou há 60 anos em escola. Eu acho que tudo isso vem também da família, porque os pais que gostam de música clássica, que ouvem músicas clássicas, que conversam com os filhos, que apresentam tudo para as crianças, tanto músicas modernas como músicas clássicas. Aprender a ouvir. Porque uma música clássica os pais colocam e as crianças ficam ouvindo, começam a aprender pelo ouvido, começam a gostar. Mas hoje em dia as escolas ensinam, tentam mostrar instrumentos musicais. Eu sei porque eu vejo, eu assisto às aulas das professoras de música. Há um esforço muito grande, mas depende, é que as nossas crianças são induzidas mais para coisas modernas, isso que é o problema. Os pais podem forçar, mas as crianças música moderna, vão a concertos, não vão a concertos. São poucas as crianças. É sertanejo. Música sertaneja. Que também é bonito, não deixa de ser bonito. É bonito, mas toda espécie de música popular, não é uma música clássica, é popular. Toda espécie de música é boa, a clássica, o sertanejo, a popular, a moderna. Ano que vem nós vamos ter alguns concertos eruditos aqui. Tragam seus netos, tragam seus alunos. Legal. Coisas bem básicas, coisas bem para a pessoa começar a se interessar, ver que isso faz parte, já que eles já ouviram, né? Porque você introduz alguém na música erudita quando é uma música que ele já ouviu, né? Ele já mais ou menos sabe. Claro, a criança precisa ouvir. E a Hebraica já teve muita música brasileira. Muito trabalhada. A Hebraica foi muito... dizer alguma coisa, por favor. Quem? O microfone está fechado, o microfone está fechado. Deixa a Alzira terminar e a Pepa falar na sequência. Eu estava ouvindo uma vez aqui em casa, Mozart, e de repente a minha neta, ela era pequena, e ela falou assim, avó, eu conheço, é do desenho animado. Isso então, pelo menos ela conhecia, ela tinha ouvido essa música e quem sabe depois ela vai gostar também, né? Claro, é incentivar. Mesmo que seja posto nos filmes, que seja posto em seriado, que seja posto assim como ela falou em desenho animado, acho que é importante, já ajuda também bastante. É verdade. Eu acho. Ok, meninas, foi um prazer, e meninos, foi um prazer estar com vocês hoje aqui, e a Silvia, como sempre, tem os seus avisos maravilhosos. Sim, eu queria... Fala, pode continuar. Nada, você termina. Não, eu só queria falar para o pessoal que nessa quinta-feira a gente vai ter um evento do Lehaim, aqui virtual também, sobre os contos de Essa de Queiroz. Então, interessante. Que bacana. Vai ser bem legal. A Jéssica, que já esteve aqui com a gente, falando de filmes, de livros, de filmes, ela vai estar aqui de novo com a gente, tá bom? Eu mando o link para vocês. Muito legal, muito bom. E também vamos falar, né, que a semana que vem a gente tem o Rabino Dani Eskenazi falando sobre Hanukkah, e no dia 30 a gente vai ter uma advogada falando sobre corrupção. Então, boa. Vai ser bom. Vou chamar políticos para ensinar eles a fazer mais corrupção, tá bom? Tá bom? A gente se vê. Um beijo, gente. Tchau para vocês. Obrigada.